Encontraram o corpo em 1985. A vítima ainda respirava nos relatos iniciais. Era uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde o tempo parecia correr mais devagar, e as ruas de paralelepípedos guardavam segredos sob o manto da névoa matinal. O ar cheirava a terra úmida após a chuva, misturado ao perfume sutil das plantações de café que cercavam o vilarejo. A polícia chegou rápido, com sirenes cortando o silêncio como uma lâmina afiada, mas as pistas evaporaram como orvalho ao primeiro raio de sol. Os investigadores vasculharam o local, uma mata densa nos arredores, onde o corpo fora arrastado para longe dos olhos curiosos. Havia marcas de luta, um pedaço de tecido rasgado de uma camisa velha, e o fraco pulsar da vida na vítima, que sussurrava algo inaudível antes de sucumbir. Os primeiros depoimentos falavam de uma briga familiar, sussurros de discórdia por terras e heranças, mas nada concreto. A família, unida na dor aparente, fechou-se como uma concha, protegendo seus mistérios. Naqueles primeiros dias, a comunidade inteira se mobilizou de forma sutil, com vizinhos cochichando nas praças e nas missas dominicais, especulando sobre quem poderia ter alimentado tal rancor em um lugar onde todos se conheciam desde o berço. Mas sem evidências sólidas, o caso começou a se diluir na rotina diária, deixando um vazio que pairava como uma névoa persistente. Anos se passaram. Décadas, na verdade. O caso, inicialmente estampado nos jornais locais com manchetes sensacionalistas como um mistério no coração do Brasil, foi aos poucos esquecido nas prateleiras poeirentas das delegacias. Mas nem todos deixaram para trás. O detetive aposentado, João, um homem de meia idade na época, com olhos cansados e mãos calejadas por anos de serviço, nunca desistiu. Ele folheava os arquivos amarelados toda a noite, sob a luz fraca de uma lâmpada na sala de sua casa modesta, onde o tic-tac do relógio marcava o ritmo de sua obsessão. O silêncio da casa ecoava suas dúvidas. E se eu tivesse visto algo que escapeu? E se o assassino ainda andasse livre, rindo da justiça? João se lembrava vividamente do rosto da vítima, um jovem de 28 anos chamado Carlos, filho de uma família abastada de fazendeiros. Carlos era o primogênito, destinado a herdar as terras férteis que sustentavam gerações. Mas rumores de inveja entre irmãos pairavam como nuvens de tempestade. João frequentemente revivia mentalmente a cena da descoberta, imaginando os últimos momentos de Carlos, talvez implorando por misericórdia a um familiar que ele amava e confiava. Essa imagem o assombrava, impulsionando-o a revisitar não só os documentos, mas também os mapas da propriedade, traçando rotas possíveis que a polícia inicial poderia ter negligenciado. João mergulhava em reflexões profundas à medida que os anos avançavam. Ele se perguntava sobre a natureza humana, como o amor fraterno podia se transformar em veneno letal por causa de bens materiais. Em noites insones, ele comparava o caso a outros que lera em livros de criminologia, como o assassinato de Abel por Caim na Bíblia, uma metáfora eterna para a inveja que corrói laços de sangue. Ou casos reais, como o de Lizzie Borden nos Estados Unidos, onde uma família aparentemente normal escondeu horrores por heranças, com o machado se tornando símbolo de uma fúria reprimida que explodiu em um ato de violência doméstica impensável. Será que o dinheiro realmente muda as pessoas? Pensava João, enquanto virava as páginas amareladas, cheirando a mofo e tempo perdido. Ele entrevistava vizinhos esporadicamente, anos após o crime, colhendo fragmentos de memória. Carlos e seu irmão, Roberto, sempre brigavam por bobagens, dizia uma senhora idosa, os olhos distantes, recordando brigas na infância que pareciam inofensivas, como disputas por brinquedos ou atenção parental. Mas ninguém imaginava que chegaria a isso. Essas conversas alimentavam a chama da determinação de João, mas também o peso da frustração, pois cada porta batia na sua cara. Ele começava a notar padrões recorrentes em histórias semelhantes, como disputas familiares em vilarejos italianos do século XIX, onde heranças de vinhedos levavam a envenenamentos sutis, ou nos pampas argentinos, com gaúchos matando por pastagens. Essas analogias o faziam questionar se a geografia moldava o crime,
ou se era a universalidade da ganância humana que transcendia fronteiras. Em 2005, um novo teste de DNA surgiu como uma esperança renovada. A tecnologia, ainda em ascensão no Brasil, prometia respostas onde o testemunho humano falhara. João pressionou as autoridades para reabrir o caso, enviando petições e cartas aos promotores, argumentando com paixão sobre como a ciência poderia iluminar as sombras do passado. Finalmente, amostras preservadas do sangue da vítima e de possíveis suspeitos foram analisadas em um laboratório em São Paulo. A expectativa era palpável. João mal dormia, imaginando o breakthrough que traria paz à sua mente atormentada, talvez até restaurando sua fé na instituição que servirá por tanto tempo. Mas nada. Os resultados foram inconclusivos, contaminados pelo tempo ou pela manipulação inadvertida das evidências. A frustração crescia como uma erva daninha no jardim da esperança. João se sentia impotente, questionando se a justiça era mesmo cega ou apenas míope. Ele começou a escrever um diário, registrando não só fatos, mas reflexões pessoais. O tempo não é um aliado da verdade, ele a enterra sob camadas de esquecimento. Como podemos confiar em sistemas que priorizam o agora sobre o eterno? Essas palavras, rabiscadas em papel barato, tornaram-se seu refúgio, um espaço para processar a dor de falhas passadas e sonhar com redenção futura. Nesse diário, ele explorava paralelos com outros casos frios, como o assassinato de Tupac Shakur, onde evidências envelhecidas e influências poderosas atrasaram a resolução, ou de John Benet Ramsey, onde a contaminação inicial de cenas do crime perpetuou mistérios por décadas, destacando como a imperfeição humana interfere até na ciência mais avançada. Os anos continuaram a rolar, e João envelheceu. Seus cabelos grisalhos multiplicaram-se, e as rugas em seu rosto contavam histórias de noites em claro. Ainda assim, ele mantinha contato com a família da vítima, oferecendo condolências anuais, como um ritual solene que o ancorava à causa. A mãe de Carlos, Dona Maria, uma senhora frágil que carregava o luto como uma cruz, confidenciava a ele: "Meu coração nunca se curou." Roberto, o irmão, mudou após aquilo, ficou quieto, distante, como se uma parte dele tivesse morrido junto com Carlos. João notava as sutilezas. Roberto, agora um homem de meia idade, administrava as terras com eficiência fria, mas evitava olhares diretos, desviando os olhos sempre que o nome de Carlos era mencionado. Havia algo nos olhos dele, uma sombra que João interpretava como culpa não confessada, um peso invisível que curvava seus ombros. Em conversas casuais, Roberto falava de arrependimentos genéricos. A vida nos testa de formas inesperadas, e às vezes falhamos em nossas próprias expectativas, mas nunca sobra o irmão perdido, mudando de assunto com uma rapidez que soava ensaiada. Essas interações alimentavam as suspeitas de João, que via padrões em outros casos de fratricídio, como de famílias rurais americanas disputando fazendas no meio-oeste, onde o ódio fermentava em silêncio até explodir em tiroteios ou afogamentos acidentais, ou no México, com cartéis familiares onde lealdades se quebram por territórios, ilustrando como o laço sanguíneo pode ser o mais frágil sob pressão econômica. Então, em 2023, a tecnologia avançada revisitou o caso, como um fantasma ressurgindo das cinzas. Avanços em análise genômica, como o sequenciamento de próxima geração, permitiram examinar evidências mínimas que antes eram invisíveis, transformando traços microscópicos em narrativas claras. Uma gota de sangue esquecida, colhida da cena do crime e armazenada em um envelope selado por décadas, falou volumes. Laboratórios forenses em Brasília, equipados com máquinas de última geração que processam bilhões de pares de bases genéticas em horas, mapearam o DNA com precisão cirúrgica. O resultado foi chocante. O assassino era Roberto, o irmão da vítima. Motivo: herança disputada. Carlos, como primogênito, receberia a maior parte das terras, deixando Roberto com migalhas que mal sustentariam sua ambição de expandir o legado familiar. Naquela noite chuvosa de 1985,
uma discussão escalou para violência. Roberto, tomado por raiva cega, golpeou o irmão com uma ferramenta de fazenda, uma enxada enferrujada, encontrada anos depois em um celeiro abandonado. Arrastando o corpo para a mata na esperança de encobrir o ato impulsivo, acreditando que a chuva apagaria as pegadas e o destino culparia bandidos errantes. Mas o remorso consumiu por 38 anos. Noites em claro, pesadelos onde via o rosto de Carlos implorando por ajuda, e uma vida de fachada, casado mas isolado, com filhos que nunca souberam da escuridão paterna, crescendo sob a ilusão de um pai estoico e provedor. A confissão veio em lágrimas, no quartel da polícia, sob o olhar incrédulo de João, agora um homem idoso mas vitorioso, com as mãos trêmulas segurando o relatório final. Roberto, com voz trêmula e entrecortada por soluços, descreveu cada detalhe. Eu não queria matá-lo. Foi um acidente nascido do ciúme, de anos sentindo que eu era o invisível na sombra dele. Mas o segredo me corroeu por dentro, como ácido devorando minha alma. A família se desfez como poeira ao vento. Dona Maria, ao ouvir a verdade, desabou em soluços profundos, questionando como criará dois filhos tão divididos pelo ódio, revivendo memórias de infâncias compartilhadas em brincadeiras nos cafezais, agora manchadas para sempre. Os parentes distantes cortaram laços abruptamente, e as terras, outrora símbolo de prosperidade e orgulho geracional, tornaram-se um fardo amaldiçoado, vendidas em pedaços para estranhos que ignoravam sua história sangrenta. João, ao fechar o caso oficialmente, sentiu uma mistura de alívio e melancolia profunda. A justiça chegou tarde, mas chegou, refletiu ele, pensando em como o tempo não cura todas as feridas, apenas as cicatriza de forma irregular, deixando marcas que doem ao toque mais leve. Essa história nos leva a uma reflexão mais profunda sobre os segredos familiares. Quantas famílias carregam pesos invisíveis, onde o amor se entrelaça com a traição de maneiras imprevisíveis? Pense no caso de Leopoldo e Loeb, nos anos 1920, onde jovens privilegiados cometeram assassinato por trio, mas impulsionados por dinâmicas familiares distorcidas de expectativas e rejeições paternas, ou no de Bruno e Franz, irmãos alemães do século XIX que tramaram mortes por fortunas, revelando como o privilégio pode amplificar vícios morais. Ou mais perto de casa, crimes rurais no Brasil, como disputas por terras no Nordeste, onde irmãos se matam por um pedaço de solo seco e árido, frequentemente encobrindo os atos com narrativas de acidentes em secas ou brigas com peões. Esses exemplos ilustram como o motivo material pode mascarar dores emocionais mais profundas, insegurança crônica, rejeição acumulada desde a infância, o medo visceral de ser o segundo melhor em uma hierarquia familiar rígida. No caso de Carlos e Roberto, a herança não era só dinheiro ou terra, era identidade, legado, o direito de carregar o nome da família adiante, de ser visto como o sucessor digno. Roberto, o caçula, sempre se sentiu eclipsado, ignorado nas decisões paternas, e aquele ato violento foi o clímax de anos de ressentimento acumulado, fermentado em silêncio durante refeições familiares tensas e olhares de preferência para o irmão mais velho. Transitando suavemente para o psicológico, consideremos o impacto do remorso prolongado em uma mente humana. Psicólogos como Viktor Frankl, em sua obra seminal Em Busca de Sentido, falam de como a culpa não resolvida destrói a alma, transformando a existência em uma prisão autoimposta onde cada dia é uma sentença renovada. Roberto viveu 38 anos nessa prisão interna, mais cruel que qualquer cela de concreto, onde as paredes eram feitas de memórias e atormentadores. Ele construiu uma vida superficial, casamento estável mas sem intimidade verdadeira, negócios prósperos mas geridos com paranoia constante, mas internamente, era um homem fragmentado, dividido entre o monstro que cometeu o ato e o homem que ansiava por absolvição. Estudos em criminologia, como os da American Psychological Association sobre assassinos não confessos, mostram que eles sofrem taxas mais altas de depressão clínica, isolamento social e até doenças somáticas, como hipertensão ligada ao estresse crônico. Roberto evitava fotos de família antigas, festas comunitárias, qualquer coisa que evocasse união fraterna ou felicidade coletiva, preferindo a solidão de seus campos ao anoitecer.
Seus filhos, agora adultos independentes, descobriram a verdade através de manchetes e interrogatórios, e lutam para reconciliar o pai monstro com o provedor que os educou, criando um trauma geracional que ecoa em terapias familiares e divórcios subsequentes. Essa camada de trauma geracional ecoa em muitas narrativas true crime, como o caso dos Menendez Brothers nos anos 1980, onde o ciclo de violência familiar se perpetua através de gerações, com filhos matando pais em retaliação a abusos, ou no de Sylvia Likens na Indonânia, onde famílias adotivas escondem abusos até o colapso fatal, destacando como o silêncio familiar pode ser cúmplice letal. E o que dizer da investigação em si? A persistência de João nos lembra que a justiça nem sempre é rápida, mas pode ser tenaz quando alimentada por convicção pessoal. Em um mundo onde casos frios são legionários, pense nos desaparecimentos não resolvidos no Brasil, como o de Elisa Samudo em 2010, onde conexões políticas atrasaram revelações, ou o de Bruno Borges, o menino enigma de 2017. Ainda envolto em mistérios, a tecnologia surge como salvador improvável. Mas ela também levanta questões éticas profundas. E se o DNA apontasse para um inocente por erro de contaminação ou interpretação? Ou pior, e se revelasse segredos que destruíssem inocentes colaterais, como afés extraconjugais ou identidades falsas em uma família? No caso de 1985, a gota de sangue foi precisa e irrefutável, mas João reflete que a verdadeira prova estava nas entrelinhas humanas, os olhares desviados em reuniões, as pausas incômodas nas conversas cotidianas, os silêncios carregados que gritavam mais alto que qualquer evidência física. Aprendemos que detetives não são só cientistas frios, são empatas intuitivos, leitores de almas que decifram microexpressões e tons de voz, habilidades que nenhuma máquina pode replicar perfeitamente. João, em suas anotações finais, compara isso à arte da literatura detetivesca, como em O Caso das Cabeças Cortadas de Ellery Queen, onde a intuição humana triunfa sobre a lógica pura. Expandindo para o contexto social, essa história destaca as disparidades gritantes no interior brasileiro. Em cidades pequenas como aquela em São Paulo, a polícia local muitas vezes carece de recursos básicos, laboratórios inadequados, treinamento limitado, e casos envolvendo elites, como esse de fazendeiros influentes, são abafados por laços de compadrio e pressões políticas sutis. Roberto, como herdeiro parcial e administrador das terras, tinha conexões com vereadores e juízes locais que poderiam ter suprimido investigações iniciais, desviando fundos ou influenciando testemunhas. É um lembrete doloroso de como o poder corrompe a busca pela verdade, perpetuando desigualdades onde os pobres são punidos swiftamente, mas os abastados escapam por décadas. Compare com casos urbanos, como o assassinato de Marielle Franco em 2018, onde barreiras sistêmicas de corrupção e milícias persistem até hoje, ou de Guilherme de Pádua no caso Daniela Pérez nos anos 1990, onde celebridades usaram fama para mitigar sentenças. Mas aqui, o triunfo veio da paciência individual de João, provando que um homem comum, sem recursos grandiosos, pode desafiar o esquecimento institucional através de determinação e advocacia persistente, inspirando reformas em delegacias rurais para preservar evidências melhor. Agora, imaginemos variações hipotéticas para aprofundar a reflexão sobre o inevitável e o contingente. E se Roberto tivesse confessado cedo, logo após o crime, em um momento de pânico racional? A família talvez se unisse no perdão coletivo, com Dona Maria mediando uma reconciliação que transformaria o luto em lição de resiliência, evitando o colapso total. Ou se o DNA nunca fosse testado devido a cortes orçamentários. João morreria com dúvidas não resolvidas, carregando o caso como uma cruz pessoal até o fim, e Roberto com sua culpa intacta, talvez transmitindo-a inconscientemente aos filhos através de ausências emocionais. Essas e se nos forçam a valorizar o tempo como revelador impiedoso, mas também como ladrão de oportunidades para a cura e justiça oportuna. Em termos de prevenção proativa, histórias como essa inspiram educação familiar ampla, diálogos abertos e regulares sobre heranças, não só financeiras, mas emocionais e psicológicas, incentivando terapias familiares em comunidades rurais.
Pais como Dona Maria poderiam ter mediado as rivalidades dos filhos desde cedo, transformando inveja em colaboração através de atividades compartilhadas, como projetos conjuntos nas fazendas, fomentando um senso de equipe em vez de competição destrutiva. Programas governamentais de mediação de conflitos familiares, inspirados em modelos escandinavos, poderiam ser adaptados ao Brasil para prevenir escaladas violentas em disputas por terra. O tempo cura, mas não apaga completamente. Cicatrizes permanecem, moldando destinos de maneiras imprevisíveis e profundas. Dona Maria, agora em um asilo tranquilo nos arredores da cidade, encontra consolo em memórias seletivas, focando no bom de Carlos, suas risadas nas colheitas, sua gentileza com os trabalhadores, enquanto perdoa Roberto em silêncio, um processo lento guiado por sua fé católica. Roberto cumpre pena em uma prisão de regime semiaberto, escrevendo cartas de arrependimento sinceras que talvez nunca sejam lidas pela família fragmentada, usando tempo para estudar psicologia criminal e talvez contribuir para programas de reabilitação. João, aposentado de vez e honrado em uma cerimônia modesta, inspira jovens detetives com sua saga pessoal, palestrando em academias de polícia sobre a importância da perseverança em casos frios. Essa narrativa nos convida a examinar nossos próprios segredos ocultos. Quantos de nós carregamos culpas não ditas, invejas não resolvidas que minam relacionamentos diários? O que você faria com um segredo assim, um peso que cresce no escuro? Confessaria imediatamente, buscando alívio no confronto, ou deixaria o tempo decidir, arriscando uma revelação forçada que destrói tudo? Reflita sobre isso enquanto a vida segue, cheia de mistérios velados e oportunidades para honestidade redentora. Para fechar, essa é uma das muitas histórias verdadeiras que expõem a fragilidade inerente à condição humana, tecendo fios de esperança em meio à escuridão. Siga para mais relatos assim, que misturam fato cru e emoção palpável, revelando o lado sombrio da existência cotidiana. Deixe o like se te arrepiei a espinha, compartilhe se tocou algo profundo em você, conectando-nos através da curiosidade compartilhada. Comente o que achou desse caso gelado e duradouro. Seria você capaz de carregar um fardo desses por décadas? Ou o remorso quebraria mais cedo? As respostas nos conectam, tecendo a tapeçaria coletiva do True Crime, onde cada história nos humaniza um pouco mais.